Boa noite, meus amigos. Aqui mais uma vez estamos trabalhando, como sempre, e levando nesse horário aquela mensagem a todos vocês. Como sempre, as minhas mensagens têm um tema, e o tema de hoje é sobre João Maria de Agostines, o monge dos olhos de água, Quem já não ouviu falar em João Maria de Agostines? Muita gente, a juventude não sabe muito sobre esse monge, mas os mais antigos sabem que esse monge no século passado andou peregrinando, pelas estradas, pelas fazendas, pelos campos da nossa região de Guarapuava, Vamos à história. Em toda a nossa região, quem não ouviu falar sobre o monge João Maria de Agostines? É bom que vocês prestem bem atenção nesta história que eu vou lhes contar. O monge era uma pessoa mística e gostava de parar perto de olho de água, onde sempre tinha uma casinha que as pessoas do lugar construíam para ele ali se abrigar. Ali ele ficava por um certo tempo, muito quietinho, sem incomodar-se, também não gostava de ser incomodado. Depois de algum tempo, dali, dele ter descansado, ele seguia para outro lugar, onde novamente iria ficar perto de outro olho d'água, Então, era assim a vida desse monge, onde novamente ele ia ficar perto de outro olho de água e suas andanças pela nossa região, a região de Guarapuava e muitas outras regiões, mas vamos falar mais sobre a região de Guarapuava, Alguns desses lugarejos hoje são citados, hoje são cidades, Isso aconteceu no século passado, mas a maioria do povão ouviu suas histórias, muitas de suas histórias, ser contadas, ao longo do tempo, em suas andanças. Dizem que houve muitos acontecimentos que não deixam de chamar a nossa atenção. Um deles é o afogamento de uma criança, que se não fosse sua intervenção, a intervenção do monge, a criança teria morrido. Assim foi o ocorrido. Ele, o João Maria de Agostines, depois de uma longa caminhada ter percorrido, pediu pouso na casa de um homem bem de vida. O dono da casa disse a ele: ali do lado tem aquele galinheirinho. Lá dentro tem uma velha esteira, onde nele você poderá se deitar, e assim poderá passar a noite inteira. Para ele jantar, mandaram uma sopa de feijão, somente na água e sal. Mas na casa do patrão estava acontecendo uma grande festança, E vai lá pelas tantas que uma criança com um osso de peixe se afogou. O desespero foi total. Foi aquela correria, fizeram simpatia, mas de nada adiantou. A criança continuava passando muito mal. Num dado momento, alguém da casa, algum convidado, se lembrou, disse: eles vão ali no galinheirinho, chame aquele velhinho. De repente ele pode nos ajudar. E assim que a pessoa foi lá chamar ele sem demora veio atender o pedido. E olha, se não fosse ele, a criança, por certo, teria morrido. Ele chegando lá, ele disse: galinheirinho velho, esteirinha velha, feijãozinho na água e sá, ossinho de peixe,
salte desse lugar. Na hora, a criança ficou desafogada. Suas palavras parecem que foram santas, né? Mágicas, né? O osso saltou da garganta e a criança, naquele momento, se desafogou. Então vejam bem, né? Que foi importante a atuação do velhinho, né? Aí o dono da casa lhe falou: o senhor venha conosco jantar. Aqui dentro tem um quartinho onde o senhor poderá repousar. Mas ele retrucou: eu vou repousar no mesmo lugar onde o senhor me mandou ficar. Então, de acordo com esse relato, podemos ver que, de fato, ele tinha uma espécie de poder. Era uma pessoa mística, né? E tinha um certo poder. De pensar nesse assunto, a gente nunca deixa, pois como é que pode até um osso de peixe lhe obedecer, né? Então, ele não deixava de ser uma pessoa mística, né? E os olhos de água onde o monge parava, até hoje ainda existem, né? Hoje é um ponto turístico, todo mundo vai lá, vai tomar a água, diz que a água cura alguma enxaqueca, né? São frequentes, né? São frequentados, né, os olhos de água por idosos e também gente nova. Está aí a prova que sua história persiste em ficar na memória do povo do nosso lugar, né? A sua história continua. Isso foi lá no século passado, mas até hoje a sua história continua, né? Até hoje, por muita gente, o monge é chamado de São João Maria, né? O profeta do século passado. Interessante isso aí, né? Eu acho que é muito interessante isso aí. É uma história, né? Meus avós falavam que conheceram, né? Meus avós, né? Há muitos anos atrás, que conheceram esse senhor, né? Esse profetinha que andava pelos campos, sempre a pé, né? Sempre fazendo suas pousadas nos olhos de água, dando conselhos, curando doenças, as pessoas que iam pedir conselho para ele, ele aconselhava. Então, era realmente uma pessoa mística, né? Que andou pela nossa região no século passado. Certo, meus amigos? Boa noite a todos, fiquem na paz de Deus, eu continuo na paz de Deus aqui no meu trabalho.